Você, exatamente, você que nos assiste, como é que tá a sua máquina? Que máquina, doutor Jader? Seu corpo. O nosso corpo é quem carrega toda a nossa estrutura de vida. E essa máquina, ela é treinável. Você está dando exercício físico a essa máquina, você está colocando ela num trilho de atividade diária. Doutor, eu não tenho saco, eu não tenho vontade nenhuma. Atividade física não é para mim. Estudo da Nature, atividade física. Aliás, quem me consertou aqui foi Vini Lago. Exercício físico é 1,5 vezes mais potente que o antidepressivo oral para ansiedade e depressão. Vamos falar hoje de saúde na veia, atividade física de uma forma endorfinada. Vamos receber Tiago Hernandes, um colega nosso, educador físico, trata da nossa atividade física. Vocês estão me vendo perdendo peso, ele está lá me ajudando todo dia. Personal trainer, educador físico, empresário, tudo pai de família, tudo que há de bom. Tiagão, muito obrigado pela presença, meu irmão. Tamo junto. Tiago é personal do condomínio da gente, faz várias funções e a gente vai falar de saúde hoje. E aí, cara? Como é que você tá? Tudo em paz? Tudo em paz, tudo bem, tudo ótimo. Vamos começar já com aquela pedrada de sempre. Por que educação física? Por que educação física? Na minha adolescência toda, eu vim no processo de obesidade. Sim, olha aí que coisa boa, né? É ruim, mas sim, de assunto. Que a gente minha adolescência. A gente tá conectado E aí, meu primeiro também. contato com exercício físico, com a academia em si, foi nessa busca por perder peso. Sim. Então, como eu já vinha desse processo de obesidade, de ia jogar bola, gostava de jogar vôlei, e você sentia a dificuldade em estar realizando exercício, me matriculei numa academia, comecei. E daí foi despertando a paixão por aquele, você vendo um resultado, você vai despertando a paixão pelo esporte. Mais ou menos que idade? E aí eu tinha 13 anos Bem jovem. Quando eu comecei na academia. Sim. 13 anos. Mas já estava na obesidade já maior? Já estava com sobrepeso legal. Sim. E aí você começou a ver o resultado? Comecei a ver resultado. Sim. E nesse processo aí, fui me apaixonando pelo esporte, além da musculação, praticando outros esportes. E aí decidi querer fazer educação física. E como é que foi a família aceitar isso aí? Porque geralmente a gente sofre a pressão da famigerada profissão tradicional. Você vai fazer essa ou aquela. Ah, eu quero tal. Veja bem, isso não é tão positivo, não é pra você. Como é que foi isso aí? Assim, minha mãe me aceitou tranquilo. Sim. Eu, como não tive a presença de meu pai, muito. Sim. Então, mas minha mãe aceitou tranquilo. Então, pra mim, em relação a isso aí, foi... Até porque, na minha casa, foi a primeira pessoa que foi fazer nível superior, fazer. Sim. Então, foi... Foi bem mais tranquilo, Foi bem mais tranquilo. E aí você começou nessa lida diária, no bastidor a gente estava conversando. E aí comecei a fazer educação física em 2007. Sim. 2010 me formei licenciatura. E aí 2012 me formei com bacharel também. Sim. E 2013 para 2014 terminei a pós-graduação em fisiologia. Ótimo, show de bola. E aí decidiu iniciar trabalhando como todo mundo, que é em academia. Em academia foi. Sim. Inicialmente eu trabalhei em poucas academias. Sim. Trabalhei em 2 academias como estagiário. Sim. E aí o meu coordenador, tinha um coordenador que me chamou para abrir uma academia. Sim. E aí surgiu a ideia e a gente abriu a nossa primeira academia. Sim. E aí de lá para cá fiquei 14 anos trabalhando só com a minha academia. Sim. E dá pra gente falar de prós e contras, qualidades e defeitos de ser dono de academia. Primeiro, qualidade. É muito bom. Tipo assim, o acesso muito grande a muitas pessoas, né? Então, assim, o acesso de muitas pessoas, você cuida de muitas pessoas. Sim. Então, assim, durante esses 14 anos foram centenas de pessoas que eu ajudei, centenas de alunos que passaram pela mão, entendeu? Sim. Então, assim, maravilhoso. Várias pessoas, vários problemas, vários objetivos. Então, várias soluções. Várias soluções. Sim. E tudo isso você vai aprendendo, além da faculdade, você vai aprendendo com a escola da vida também. Na prática, você vai aprendendo muito isso aí. Sim. E defeito, e aí? Qual a dificuldade? Dificuldade, principal defeito era tempo. Sim. O tempo era crucial. Eu percebo que quando você é dono de negócio, você acaba tendo que fazer todas as funções do negócio. Sim. Principalmente quando a gente começa... E pequeno negócio. Do pequeno negócio, com suor do sangue. Então, eu era do professor ao Sim. gerente, à manutenção, Sim. aos serviços gerais. Então, era uma dedicação de domingo a domingo.
maravilhoso. Sim, Porque eu amo o que eu faço, então foram 14 anos maravilhosos. sim. Maravilhosos. Mas aí você estava me comentando que, infelizmente, veio o processo da pandemia, né? Sim, aí veio a pandemia. Sim, Com esse processo da pandemia de fechar as academias, sim. o que é que aconteceu? A academia em si era a minha única fonte de renda. Era Claro. o que... E aí veio a pandemia agora, faz o quê? Qual a estratégia? Aí eu aluguei alguns aparelhos, Sim, aula online, mas aquilo não estava conseguindo suprir as despesas, e agora? Aí você tem aluguel para pagar, e tinha os funcionários para... Faz o quê com os funcionários? sim. Porque eles também têm família, eles Claro. também têm... O que é que faz agora? O que é que... Como é que faz para girar Como é essa que faz máquina, para girar né? essa máquina que estava girando agora e agora está proibido de girar? Sim. E E aí você teve que tomar essa decisão, né? E aí saí de um espaço maior, Sim, eu fui para um espaço menor, pós-pandemia, porque tinha um dono do espaço também que ele queria o aluguel claro. dele, normal, tranquilo. Fui para um espaço menor. Só que as coisas começaram a apertar, cheio de restrição. Então, assim, você tinha quantidade de pessoas limitada, Sim. e as contas não começam a fechar, então você tem que procurar outra alternativa. E a gente começa a olhar para esse horizonte e o cobertor tá curto. Tá curto, sim. E o tempo eu não tenho, porque eu tenho que me dedicar para isso aqui, que isso aqui é a Tem minha que razão da minha dedicar, vida profissional. Sim. Sim. E eu tava com... Meu filho tava 2 anos. Sim, Então não era só o Thiago que dependia. Se tinha uma pessoa também, uma criança Sim. que dependia daquilo daquela ali. fonte de renda. E agora o que é que você faz? O que é que você... Como é que foi esse processo emocional para você nessa época aí, cara? Então, assim, no começo foi difícil, porque você... Eu vinha de uma receita, você ganhava uma receita legal. Sim, Então você quebra aquele padrão, você quebra aquela receita, você... E agora, o que é que eu faço? sim. Como é que eu pago essas contas aqui? Como é que eu vou Gerenciar a vida, gerenciar a vida aqui? Como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou... né? Eu Se falo... fosse só o Thiago, Sim, daria, né? daria legal. Eu costumo dizer isso para alguns pacientes. Você leva o problema para debaixo do lençol. Verdade. Literalmente. É isso mesmo. Literalmente. E aí fiquei com a academia reduzida, Sim, um período. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar lá no clube, sim. tirar as férias de uma professora. E nessas férias foi acontecendo, e hoje eu fico exclusivamente lá só de personal no clube. Eu costumo dizer que não é um acaso, não. Isso é Deus. Deus, É sim. Deus. É Deus Sim. que prepara pra gente essa percepção. Recentemente eu tô vivendo isso aí também. Eu me tornei dono do negócio. E ter o próprio consultório, a própria clínica, muda a nossa perspectiva de vida. Porque agora você tem outro filho. Sim, Você é um um filho. outro filho que precisa Isso. de atenção, precisa de gestão, precisa de todo Isso. cuidado ali para que tudo dê Exatamente. certo. E aí ontem, Dona Andressa, que está aqui com a gente, que é a nossa mulher, graças a Deus é minha mulher que me ajuda muito todo dia, me apertou esse parafuso. Rapaz, você está dando muita atenção para Zion. Então, para quem não conhece, Zion HC, fica no Hospital da Bahia, é a nossa clínica que a gente está dando atenção todos os dias para poder cuidar de quem precisa de saúde. Você está dando atenção demais para esse negócio. A gente precisa gerenciar melhor Mas nosso tempo. demandam atenção. É, isso mesmo. E aí, é muito importante encontrar essa zona de equilíbrio. Quando a vida exige que a gente tome a decisão de mudar de rota, se a gente vem fazendo, pelo menos é o que eu acredito, se a gente vem fazendo o bem para as pessoas, Deus devolve. E Sim, aí, muito, muito. E aí foi nesse sentido aí, sim, surgiu a oportunidade, na mesma hora eu vou lá, porque claro, alguém que... essa rota opcional que Isso. apareceu, Sim, eu vou lá. alguém usado por Deus, com Sim, certeza. sim. E aí... Até um colega, outro profissional que também é professor lá. Sim, mas me dá pra chamou citar. de- Quem Zaire, foi? Zaire. Sim, Zaire. Zaire é parceiro nosso, com certeza. Zaire me chamou. Sim. Irmão, você quer tirar umas férias de uma professora lá? E dá pra falar também que é. Da professora Rose. Isso. E aí Sempre fui chega pra lá, com alto astral. E aí fui tirar as férias da professora Rose. Rose também tem um tempo lá conosco. E aí, ó, gente, Tiago é personal lá do condomínio onde a gente mora, que graças a Deus eu sempre digo, nunca imaginei na minha vida nem passar naquela portaria e hoje a gente consegue Sim. morar num ambiente agradável, muito acolhedor, legal. seguro. Diga-se de passagem. Uma sensação de segurança barra familiar. Familiar, Que é isso. muito difícil hoje em dia. E eu queria que você tentasse dizer pra gente qual é a dificuldade, ou melhor, qual é a diferença de você lidar com a sua própria instituição e esse público, que geralmente é um público de um poder aquisitivo diferenciado. Tem alguma diferença ou não? Assim, diferença maior era essa questão da gestão do tempo. Porque quando Sim. eu tinha academia, era de domingo a domingo, eu não conseguia ter tempo
pra gerir nada. Pra você ter noção, eu nunca tirei férias em minha vida. Uhum. Quando eu tinha academia. Não tinha tempo de tirar. Aproveitava esses pequenos feriados para poder passear, Desopilar. fazer. Mas férias mesmo, não tinha como tirar férias. Você Sim. tinha ali, tava em cima ali, pegava os feriadinhos, passeava, fazia uma viagem rápida, fazia alguma coisa, mas férias, você não tem como largar seu negócio Sim. para estar ali. Sim. Então, Tocando. porque Né? tocando? Sim. Porque eu era professor, eu era gerente, eu era tudo, então não tinha como. Hoje, já como só o personal, eu consigo gerir esse horário. Hoje eu tenho mais tempo para minha família, tenho mais tempo para mim. Hoje, se eu quiser tirar férias, eu posso organizar com meus alunos e tirar minhas férias tranquilo. E eles acabam compreendendo também. Isso aí. E até os próprios alunos falam, Thiago, Tá na hora, hein? tá na hora de você descansar, tá na hora de você tirar uns dias para você. Sim. A visão é totalmente diferente. É, Mas em relação a treinamento, mesma coisa. mesma coisa. Sim. Independente do público, classe A, B, C, Sim. o cuidado é o mesmo, independente. Sim. Eu vejo sempre você tocando nessa lida sua profissional com muito amor, com muito afinco. Sim. Você falou mais cedo que você teve inspiração própria. Em algum momento você percebeu que dar sequência com esse atendimento personalizado era um modelo de negócio para você. Sim. Conta para quem tá assistindo pra gente aí, como é que dá pra gente se tornar personal trainer? Pessoal, como é que é? Thiago, me ajuda aí, cara. Eu tô querendo virar personal trainer, que eu quero viver essa vida aí de poder atender personalizadamente as pessoas. Como é que funciona, cara? Primeiro passo é você ser formado em educação física. Pronto. Bacharel tem que se formar em educação física. Sim. Hoje em dia tem muito coach na internet, tem muita gente na internet prescrevendo treino. Sim. E assim, não é formado em educação física. O primeiro passo é esse. Se você quer andar na legalidade, tudo certinho, faça seu curso de educação física. Hoje tem várias opções. Tem opções presenciais, opções online. O primeiro passo é se formar em educação física, bacharel. Sim. Assim, ter responsabilidade. Sim. Que as pessoas acham, porque eu vou virar personal agora. Sim. Começa de um jeito, mas não tem comprometimento com os horários, Sim. não tem responsabilidade com os seus alunos. Sim. Então, geralmente, muita gente vai para a educação física porque eu gosto de treinar, porque eu gosto de malhar, eu vou fazer educação física, eu vou virar personal. Mas quando você vai para a realidade, é totalmente diferente. Eu vejo lá. É totalmente diferente. Sim. Hoje eu dou 14 aulas no dia. Sim. Tem dias que eu dou 15 aulas no dia. Então, assim, você tem que saber que você vai acordar cedo e vai dormir tarde. Para você conquistar alguma coisa, para você estar... Isso. E eu já te parabenizando. Eu vou à academia todo dia. Eu não vou de domingo a domingo à academia lá da gente, mas aos sábados eu faço futevôlei. Eu nunca vi você faltar. E nunca vi chegar atrasado. Tô lá todos os tá dias. sempre lá marcando o território. Mesmo que o aluno não vá, Sim. tô lá cumprindo meu papel, meu horário, tô lá esperando, eu tô lá. Então, assim, a dedicação, faça com amor. Sim. Se você vai fazer educação física, não vai fazer por amor. Quero fazer educação física para ser personal. Se você não tem amor àquilo ali, com o passar do tempo, desgasta, é cansativo. Sim. E vem as frustrações e você desiste. Sim. E dentro disso que você falou, qual o maior desafio que você enxerga nisso aí, cara? Porque de fora a gente percebe que é necessário você empenhar seu tempo de vida. Sim. E aí? Eu estava conversando até com um colega esses dias, falei, rapaz, pare para imaginar que a gente vende nossas horas de vida aqui para a galera. Sim. Você está vendendo nossas horas de vida aqui para os alunos. Pô. Então, se você está vendendo suas horas de vida, não está vendendo isso aí com prazer, sim. Olha o que você está fazendo de sua vida. Sim. Então, porque ele estava murmurando, estava reclamando de... Pare e repense. Pode acontecer, claro. Pare e repense se é isso mesmo que você quer, se você quer continuar com isso. Uhum. Você está vendendo suas horas de vida. Pô. Sim. E eu faço com toda a felicidade do mundo. Sim. Tenho um prazer em estar ali ensinando, tenho um prazer em estar ali acompanhando meus alunos, tenho um prazer em ver a evolução deles. Sim. Então, hoje, e o vínculo que eu tenho com meus alunos hoje é um vínculo também de amizade, Sim. que hoje eu passo praticamente mais tempo com eles do que com minha família em si. Sim. Então, todo dia a gente tem aquele horário certo de se ver, todo dia a gente tem um papo, tem uma conversa, além não é só o treino, tem toda uma socialização também, tem toda uma conversa, acaba sendo uma terapia também para eles. Claro, claro, e para claro. mim também, porque estou ali, você troca uma experiência, muito aprendizado também, uma troca legal. E eu percebo que a atividade física orientada por alguém é de fato terapêutico. Sim, sim. Do ponto de vista médico, quando a gente atende uma pessoa que está com uma demanda emocional, ansiedade, preocupação, tensão, nervosismo, múltiplos pensamentos, ou, né? Tristeza, melancolia, isolamento, retraimento social, quando você consegue
traduzir para a pessoa que a atividade física é um remédio, e esse remédio ele traz benefícios com riscos Inúmeros mínimos. benefícios, Exato. E quando a atividade física ela é orientada por um profissional habilitado, os riscos são ainda menores, quase nulos. Com certeza. E o indivíduo entende e absorve da sequência. São raríssimas as pessoas que não E que ele conseguem vê a sair, né, da evolução condição dele negativa. desenvolvendo aquilo ali. Isso. O exercício legal, você fazer para uma academia é legal. Sim. Mas quem pode ter um profissional acompanhando, tenha. Sim. Porque é fundamental e totalmente diferente. Sim, claro. Eu vejo que você faz isso por amor e você faz isso com múltiplas pessoas. Sim. Homens, mulheres, enfim, adolescentes. Todas as idades, todas as idades. Se você tivesse que orientar quem está começando, por onde a pessoa deveria começar? Quero fazer atividade física e não sei o que eu faço. E aí, dá pra gente pelo menos orientar quem tá assistindo a gente, ó, dá pra gente fazer dessa ou dessa forma? Tem como isso? Musculação, Sim, pode fazer qualquer pessoa, para todas as idades. sim, Para o adolescente, para o adulto, para o idoso. Musculação, fundamental. Procura uma academia com profissionais habilitados, certinho, que pode iniciar com a musculação. sim, É a base para todos os esportes, hoje é a musculação. Fundamental para tudo. sim. E é um remédio essencial para a vida. Eu recebo em consultório alguns pacientes que têm esse processo de ansiedade. E para quem está assistindo a gente, no Canadá, a primeira escolha não é remédio, é atividade física. O indivíduo sai com prescrição médica de realize atividade física 6 vezes por semana, se possível, com elevação de carga progressiva, que seria a musculação. Nessa minha Jornada com a academia, principalmente com o dono de academia, as maiores queixas das pessoas eram justamente essa questão de depressão e ansiedade. Sim. O tanto que a academia era terapêutico para elas naquele momento. Tinha pessoas que iam para a academia, ficavam 2, 3 horas na academia, terminavam o treino, mas pelo ambiente da socialização, todo o ambiente que era criado na academia. E aí faziam uma aula de multifuncional, de step, e depois ia para a musculação. Então, toda aquela sensação de prazer, todos aqueles hormônios que eram liberados, naquele momento para elas ali era crucial. E vários relatos, quando eu abro caixinhas de pergunta no meu Instagram, Sim. os maiores relatos são de pessoas que fazem o pessoal falando de quando, tipo, Thiago, reabre a academia, porque estou sentindo falta. Sim. Era o momento que eu tinha de terapia, de lazer, de estar socializando, de estar... Então, muita gente foi ajudada graças a isso aí. Claro, mas a gente precisa dizer onde é que a gente te acha. Onde é que eu acho Thiago? Thiago, você acha hoje no Instagram? Sim, claro. Por favor. Thiago, _ Hernandes Personal, você acha? Sim, o Hernandes com H. E com Z? E com Z no final. Tudo junto. Tudo junto, é. Sim. Thiago, _ Hernandes Personal, você acha lá. Tem consultoria online também. Por favor. Por favor, pode fazer, pode acessar lá que a gente faz também. Sim. Mas presencialmente hoje eu só consigo atender lá no Clube de Alphaville. Certo. Explica para quem está assistindo a gente como é que funciona essa consultoria detalhadamente. Pessoal, consultoria é algo muito amplo. Muito amplo. É uma palavra bonita, mas Thiago vai explicar com toda a expertise dele como é que funciona esse negócio. Porque isso faz com que a pessoa possa se exercitar em qualquer lugar do planeta Terra. Só para vocês terem dimensão. Eu tô com uma paciente agora, Thiago, da Austrália. Sim. E aí ela me chegou com a seguinte demanda: doutor, tô ansiosa, tô triste, melancólica, preocupada, tensa, nervosa, não tô conseguindo dormir à noite, tô tendo medo, pânico, desespero de dirigir, não tô conseguindo ir ao meu trabalho. Meu chefe olhou para mim, lá na Austrália é um pouco diferente do que é no Brasil, se afaste para cuidar da sua saúde. Aqui, geralmente, o trabalho, infelizmente, desconfia do funcionário. Sim. Lá, o trabalho confia no funcionário. É uma questão cultural. Infelizmente, o brasileiro, por vezes, também usa desse outro lado que não é tão positivo. Mas ela entrou em contato e disse: eu tenho vontade de me consultar contigo. Pô, como é que eu vou medicar você daqui na Austrália? Daqui na Austrália. Não, pode fazer todo o percurso assistencial, manda para mim um relatório e a receita que a gente traduz aqui e o médico australiano dá sequência ao seu tratamento que você está orientando daí do Brasil. Olha que negócio muito diferente. Muito diferente, E muito específico e muito importante. É. Cria conexão com o brasileiro. Com a consultoria, E é por isso que eu vou lhe dar a palavra. E aí, como é que funciona a consultoria? Muito parecido com a consultoria, essa é a sua questão. Eu tenho uma aluna hoje que mora nos Estados Unidos. Sim. Então, ela foi lá, fez todos os exames. Então, passo a passo, para a gente começar. Quero contratar Thiago para fazer uma consultoria para mim, que eu quero fazer exercício físico, quero mudar minha rotina. Pronto. É primeiro passo. Sim.
Solicitei que ela fizesse todos os exames. Eu tenho uma aluna que mora nos Estados Unidos, então ela fez todos os exames lá, Sim, tudo certinho. Fez uma avaliação física, fez uma biopedância. sim, E aí, de acordo com o objetivo dela, eu planejei todo o treinamento dela com o aplicativo que eu trabalho. sim, E aí, foi todo o planejamento. 2, 3 vezes na semana, fazemos chamadas de vídeo, sim, na hora que ela vai treinar, para tirar as dúvidas dela, para estar assessorando. sim, Basicamente, funciona desse jeito. sim, E também tem a consultoria online, que é só o plano de treinamento. sim, Tem essa opção também, que é mais barato, que é mais em conta. Então, só o aluno ele vai designar lá todo o objetivo dele, quais tipos de patologias ele tem, quais tipos de lesões. E aí, de acordo com o objetivo dele, eu vou estar preparando o treinamento e aí direciono também. Pra caber no bolso. Para caber no bolso. Sim, Qualquer dúvida, ele pode estar em contato pelo aplicativo. Tem toda uma plataforma que dá para eu tirar as dúvidas dele, tirar. Então, super tranquilo também. Os videozinhos mostrando os exercícios, tudo explicando. sim. Então, basicamente, funciona desse mesmo jeito aí. Sim, eu vejo também lá na academia, às vezes, você cuidando de uma outra perspectiva de pessoas, que é o pessoal, geralmente é o pessoal que está vinculado à mídia. Sim. Como é que foi para você acessar esse público? Dá para falar sobre Dá isso? sim, dá E aí, sim, como dá é que foi? sim. Porque, primeiro eu preciso te dizer, eu admiro muito isso em você, porque você consegue levar com natureza, com naturalidade e leveza. Mas como é que foi? Porque quem tá de fora imagina que seja um público inacessível. Sim, como eu também imaginava que seria. Sim, exato. Como eu também imaginava que seria um público inacessível. Claro, de- isso. Inclusive, Esse ambiente, só lhe interrompendo, às vezes eu vejo na academia e eu próprio evito. Evita de falar. Porque, poxa, a pessoa já trabalha com mídia, já tá todo dia batendo foto, essa coisa toda. Esses dias a gente encontrou Anderson Silva Sim. e a princesa. Sim, Eu quero eu, tirar uma foto! eu encontrei ele também Aí recentemente eu, lá. princesa, por favor. Não, porque... Enfim, ele foi super Super cortês, educado super e- educado. Rapaz, ele tava no mercado, Thiago, cheio de sacola, cara. Botou no carro. Vem você também. Aí Encontrei ele lá no batemos clube, lá isso. no Gente finíssima, demais, da melhor qualidade. demais, muito, Mas muito gente fina. como é que foi pra você acessar esse público? Mas como você, de forma natural. Sim. Tipo assim, eu tenho uma aluna Sim, que me indicou pra tia dela. sim, E aí, dessa tia dela, me indicou para minha primeira aluna, que é Carol Peixinho, me indicou Sim, para sim. ela. Então Sim. foi mais do boca a boca. sim. E Então, eu o vejo que acesso começou, vocês têm uma boa relação Sim, também. sim, sim. Muito gente fina, muito. É, eu vejo ela na academia bem tranquila também. E aí ela, através do boca a boca, cheguei Sim. nela, mas treina como qualquer outra pessoa. Claro. Conversa do mesmo jeito. O primeiro momento você toma aquele impacto de. Sim. Querendo ou não, uma pessoa que você só vê você Sim. estava acostumado a ver na televisão, você estava Claro. acostumado a ver no. Sim. E hoje você está no diálogo, mas. Ser humano comum. Tranquilo, ser humano Né? comum. Isso. E eu costumo dizer sempre lá em casa pra Andressa, tudo que a pessoa quer é ser tratada assim. Você diz, pronto, é isso aí. Exato. Ser tratado de forma comum, como qualquer normal, outro, como normal. exatamente. Em algum momento você teve que optar em ser só personal. Sim. Qual foi ou qual é a maior dificuldade? Porque por enquanto só tô ouvindo vantagem. Sim. E aí, qual a maior dificuldade que você vê nisso? Porque você teve que deixar de ser empresário, já que hoje, graças a Deus, você consegue gerenciar melhor seu tempo. E aí? E aí a dificuldade, como eu É. disse, hoje eu tenho uma gama de aluno muito Sim. grande, eu tenho muitos alunos. Sim. Então, tem essa questão do tempo ainda. Porque Claro. Você acorda cedo, dorme tarde. Então, acho que minha maior dificuldade hoje continua sendo o tempo. É, né? Gerenciar essa questão do horário. Porque o aluno pede, né? O aluno pede, então, hoje, graças a Deus, eu não consigo presencialmente atender mais aluno algum. Não tenho um horário para atender. Sim. Porque senão eu acabo perdendo minha qualidade de vida também. Que é um custo caro, né? Um custo caro. Eu E sei. hoje eu não faço mais isso, como eu Eu sei o fazia que é isso. antigamente. Então eu tenho que ter 2, 3 horinhas ali, pelo menos para eu me cuidar, para ter aquele intervalo. Fazer o meu treino também. Claro. Eu almoçar com calma e voltar e dar aula. Sim. O tempo de eu terminar minha aula e chegar em casa e ver meus filhos e ver. Então, Sim. hoje eu consigo gerenciar Sim. um pouco melhor. Mas acho que a grande dificuldade é o tempo também. Você falou dessa questão de qualidade de vida. Eu passei 10 anos da minha vida sem férias também. E medicina, primeiro, é algo muito bom. Nunca imaginei ser médico. Sim. Nunca imaginei viver tudo que eu já vivi na minha vida. Eu estava mais cedo com um colega da indústria farmacêutica. A gente estava conversando porque ele foi o primeiro que me apresentou esse novo mundo. E que mundo é esse, Jader? Você atende uma pessoa e essa pessoa vai precisar de um tratamento.
Então, tem duas modalidades de você tratar a pessoa. Com um remédio gratuito, que graças a Deus existe, que bom que o SUS existe. Sim, então, sim. O SUS salva, viu? Quem tá assistindo a gente, você Muito recebe bom. sua vacina, você consegue dar sequência ao seu tratamento. Se for um tratamento oncológico, quase sempre é pelo SUS. Se for um tratamento de uma doença gravíssima, só o SUS disponibiliza. Enfim. E tem o tratamento comprado, que é na farmácia, que é o privado. A indústria farmacêutica ela vai aos poucos se atualizando, fabricando novos remédios. Infelizmente, o preço é alto, Sim. porque a gente vive num país desigual. Só que esse canal assistencial é necessário o representante farmacêutico te visitar para te apresentar a gama de medicações. E esse cidadão que a gente estava mais cedo foi o primeiro que me apresentou esse mercado. E a gente estava dando altas risadas, porque isso já são 10 anos de relação. Então já saiu, como eu falo para ele, do CNPJ, passou para o CPF. E aí eu percebo como é, muitas vezes, difícil para que a gente gerencie nosso tempo para estar em casa. Para estar em casa, E eu passei um período de dificuldade minha de relação com o meu trabalho, de pôr pausa. Por quê? Graças a Deus, na nossa carreira, eu consegui ser cedo diretor médico de uma instituição de 135 leitos, 250 funcionários, 45 médicos. Então, eu assumi isso com 30 anos. Então, foi uma oportunidade que foi apresentada para a gente, para, graças a Deus, poder morar lá, porque a gente teve muito equilíbrio para ficar 5 anos, mas às custas de saúde. Você tem as custas da saúde. Ficam as marcas, né? As cicatrizes. Você tem umas cicatrizes que ninguém vê. Exato. As cicatrizes que ninguém vê, a parte que é... Isso. E aí você falando, quando você era dono, você precisava ser tudologia. Tudologia. Isso. Eu era esse tudologia em medicina e administrativo lá, por uma necessidade e por uma vontade da minha parte. Sim. E o dono foi me entregando oportunidades de trabalho e confiando para que a gente tivesse êxito no que ele estava promovendo, entregando para a gente, às custas dessa questão desse gerenciamento de tempo. E hoje eu consigo minimamente ter essa qualidade de vida. Então, a gente consegue dormir todas as noites em casa, ter final de semana. Final de semana, que é o crucial, que, querendo ou não, com o tempo você vai caindo se acostumando com aquela rotina, você não percebe que você está perdendo isso aí. Eu recebi essa cobrança ontem, a fala foi exatamente essa. Você cai nessa rotina aí, e aí você sempre quer mais, quer algo novo, você quer crescer um pouquinho mais aqui, você quer expandir ali, você vai se dedicando mais, você vai pensando em ganhar mais dinheiro também, pensando em que é importante também, você vai, quando você vê, você está preso. Sim. E o tempo passando. E o tempo passou rápido. Foram 14 anos que passaram voando. E assim, quando eu decidi fechar a academia para virar personal, o primeiro mês foi... desolador, né? É fogo, né, cara? E a emoção vem, eu sei. Porque eu fui... Tipo, a academia era a minha vida, aquilo ali. Então, eu sei o que é isso. Passava aquela rotina de acordar às 5 da manhã, de estar compartilhando a história de todo mundo, aquele negócio de... Você acaba criando um vínculo de família. Sim, eu sei. Porque são todos os alunos, aqueles mesmos horários, Sim. Então, muita gente. E tem outra coisa importante que você vivenciava lá, e eu também cá na diretoria, é o seguinte, você acaba sendo um farol. Sim. Quem tá ali... Pô, doutor, que bom que você chega sempre alto astral. Então o personagem é do mesmo jeito. Do mesmo jeito E eu costumo dizer isso para os meus alunos. Gente, medicina, ela é muito prazerosa, ela é muito recompensadora, mas ela é muito perversa. Você tem que estar sempre na sua melhor versão. É igual o personal, igual... Quer trabalhar com gente. Você quer trabalhar com gente, você tem que estar bem todos os dias. Porque o próximo aluno, o próximo paciente precisa da sua melhor versão. Então assim, porque seu aluno ele já vai chegar... com os problemas dele, já vai chegar com as demandas dele. Então, assim, você tem que estar bem para atender ele. Sim. Você tem que estar bem para executar o seu papel. Sim. Independente do que você esteja passando, você tem que estar bem ali para poder... E isso eu consegui encontrar no exercício físico. Sim. O exercício físico me trouxe essa sensação de mais leveza. Eu recebo essa cobrança. Você nunca tem mau humor? Eu não tenho condição de ter mau humor. Eu não tenho nem tempo de ter... Não dá, Então, às vezes, eu tô chateado com alguma coisa... Pega o pensamento que é controlável, bota ele cá de novo no trilho. Rapaz, onde é que você mora, o que você vive, a profissão que você tem. Pô, olha só a sua dificuldade, mas olha só as facilidades que você tem na sua vida. Hoje eu consigo... Sempre olhei assim, quando eu vou dar aula. Sim. Tiago, vamos olhar o problema do outro, que é muito maior do que o seu. É isso aí. Então, o seu fica aqui. Vamos se preocupar com o problema do outro. Se preocupe com o problema do seu aluno aqui, ó. Sim. Em resolver Sim. Porque o seu você que tem que resolver. Exato.
Então não adianta eu ir dar aula, não adianta você sair de casa mal-humorado para Sim. você passar, porque só você pode resolver seu problema. Isso respinga. Respinga, Sim. e isso acaba de forma negativa também. Assim como boca a boca Sim. me levou Claro. a chegar Sim. a pessoas que antes eu não sabia. Não tinha acesso, Não né? tinha acesso. Claro. Ele também derruba você. Sim, claro. Então, você vai chegar todo dia mal-humorando, reclamando, porque eu tô aqui, detesto tal aluno, tô aqui só pelo dinheiro, tô aqui só... Sim, Repense sua vida se é isso mesmo que você quer pra você. sim. Se você quer passar o ano todo do lado dessa pessoa, vendendo suas horas de vida Sim, sim. pra estar Ali, né? murmurando com aquela pessoa. É. Então, e- se não for prazeroso, o que é que você tá fazendo da sua vida? Sim, É só pelo dinheiro? isso. Sua vida vale isso aí? Suas horas de vida vale isso aí? Esse mau humor todo, vale toda essa... Sim, Então, exato. assim, é muito importante você ter essa conexão legal com os seus alunos, ter essa... E no meu caso em si, eu recebo a pessoa que, por vezes, quer entregar o bilhete único do ato de viver. Sim, Não quero mais isso, não. Quero apertar o botão do reset. E aí eu olho para aquela situação, calma, peraí, que ainda tem solução. Se tivéssemos emocionalmente estáveis, a gente não pensaria em não existir mais no plano terreno. Meu problema fica pequenininho. fica pequeno. Eu tive uma aluna, Sim. caso uma vez de uma aluna, quando eu tinha academia, que ela chegou, ela hoje faleceu, já tá falecida, mas quando ela chegou na minha academia, ela tinha 158 quilos, não lembro como se fosse hoje. Sim. E ela chegou lá de moleto. E aí ela dava aula de step, dava aula de ginástica, dava aula de Se virava nos coletiva, 30. de tudo. E aí ela chegou e comentando que queria se matricular na academia. Sim. E minha academia era o primeiro andar, tinha uns lances de escada alta, e ela subiu com toda a Todo esforço. dificuldade de... Locomoção. Chegou, falou comigo, queria se matricular. Eu falei, poxa, agora? Tranquila, não, porque eu vim aqui te procurar, porque eu fui em outra academia ali. Mas o rapaz não me aceitou e mandou eu te procurar. Então, assim, a Já era uma pessoa vai referência. Mas Sim. só Eu de... entendo, a claro. pessoa vai numa academia, a pessoa rejeita de... Não, procure lá, vá em Thiago lá, vá aqui. Sim. E ela foi lá na academia. Eu falei, agora, você vai fazer aula de tênis? Bora fazer uma aula experimental agora, bora. E ela foi, fez a aula experimental e se sentiu bem acolhida. Sim. E aí ficou, nesse processo, ela perdeu 83 quilos. Dentro de 1 ano e meio, quase 2 anos, ela perdeu 86 quilos. É. Então, tirou uma pessoa de dentro Ou dela, duas, a depender, pessoas. né? Exato. Tirou, Sim. então a vida mudou Sim. completamente. E ela me agradecia todos os dias ela me agradecia Sim. por isso, porque ela recuperou a vontade de viver, recuperou aquilo ali. Sim. Então, esse primeiro contato das pessoas com a atividade física é muito importante. O papel do profissional de educação física, principalmente de salão e academia, ele é tão importante com essas pessoas que vai a primeira vez, que assim como ela ficou motivada, eu poderia ter frustrado ela. Sim. Falado, não quero assumir esse problema não quero... Sim. Então, esse primeiro contato do aluno, você pode tanto trazer ele para gostar daquilo ali, como fazer com que esse bloqueio não vá nunca mais em nenhum ambiente de academia ou de fazer nenhum tipo de exercício físico. Porque ele já sai de casa Armado. armado. Eu vou lá, querendo ou não, tem um estereótipo de que no salão de academia, o professor só vai se dedicar para as meninas saradas. Só vai, então, eu vou chegar lá com sobrepeso, eu vou chegar lá, ele não vai querer me atender. Ele não vai. Então, se o professor não tiver esse olhar clínico, esse olhar de cuidado, de trazer a pessoa, não, estou aqui para te ajudar, bora lá. Sim. E entender o pedido de socorro, porque pede, não, Sim. o olhar diz o pedido de socorro. É. Muito obrigado. Às vezes a boca não diz, É verdade. mas o olhar diz o pedido de socorro. Às vezes você não, a pessoa não consegue botar para fora, me ajude. Sim. Mas no olhar, você sente o profissional que tem essa visão, que tem esse... Sim. Então, você sente quando o seu aluno está chegando ali. Ele não precisa abrir a boca para me falar que ele está passando por dificuldade. Sim. No olhar dele, no jeito, eu já conheço que ele está passando por alguma coisa. Gente, isso que o Thiago tá falando é um negócio tão importante. Isso é medicina, isso é saúde. Sim. Isso que você tá falando, eu vivo todo santo dia. Eu vou procurar tomar remédio psiquiátrico? Eu não sou maluco. Não vou tomar isso. Eu não vou lá, não. Então, é papel nosso, como é o de vocês também, desmistificar isso aí. Isso aí. Tirar esse preconceito, esse estigma, essa sensação de que isso não é para mim e acolher quem tá ali. Sim. Então, muitas vezes, acontece a seguinte demanda. Poxa, mas o senhor é tão tranquilo, velho.
A pessoa nem parece que... Mas não tem que parecer. Não tem que... Aqui é o lugar de acolhimento. Você está isso que eu precisando digo. se afastar? Vamos entender o porquê e vamos construir um plano assistencial para você. Você está precisando do quê? Você está precisando de um acompanhamento psicológico, semanalmente, 2 vezes por semana? Está precisando de um educador físico para poder gerenciar sua atividade física? De um processo nutricional, de um plano alimentar para melhorar sua relação com a comida? Você está precisando de um remédio? É aqui, seja ele químico ou não. Sim. Então, essa visão de... Essa leitura que o profissional tem, que você Sim. olha esse feelingzinho que você identifica, porque as pessoas têm dificuldade em pedir ajuda. Sim, claro. E às vezes é a primeira porta. É a primeira porta, que ela tem dificuldade, mas o olhar de estudo, o olhar entrega, o pedido de socorro que ela quer ali. Isso, e muitas vezes ele não acontece pra gente que tá lá nesse Olimpo. Não, para marcar pro médico é difícil, o doutor é sempre agenda cheia. Então, o outro profissional de saúde, ele muitas vezes é essa via, dizer, ó, não tá tão bem, procura ajuda também nesse horizonte Sim, assistencial ou sim. naquele outro. Entender e compreender que, olha, tô aqui te ajudando, mas você também precisa se ajudar. Você precisa procurar uma orientação, Sim. você precisa fazer uma terapia, você precisa procurar um nutricionista, você precisa procurar um médico. Sim. Então, se ame, se cuide. Eu tô aqui com você. Isso. E isso faz com que a medicina ela se aproxime da sociedade. Então, quando a gente decidiu ter o Mente Aberta podcast Dr. Jader Ferraz e o Instagram Dr. Jader Ferraz e a Zion HC, que é a nossa clínica, fica no Hospital da Bahia, foi justamente para isso. Para a gente se conectar com quem precisa de atenção, de acolhimento. Muitas vezes o que o paciente quer é exatamente isso. E hoje essa é a demanda da sociedade, justamente esse acolhimento. Sim. A pessoa ela quer ser acolhida. Então, se você tem esse acolhimento aí, se você tem esse... consegue acolher bem ali, você tem todas as áreas. Na minha área, você tem seus alunos ali por tempo. Por tempo Indeterminado. Indeterminado. Porque ele se sente acolhido, ele se sente bem. Além de estar indo treinar, é um ambiente que ele está se sentindo bem, ele está se sentindo acolhido. Então, canso de ter alunos que falam, Thiago, eu nem vinha hoje, mas eu sei que eu tenho aquele compromisso com você aqui. É isso aí. Então, eu sei que eu tenho que estar aqui. Eu vim hoje, levantei, eu tenho que estar lá com o Thiago, eu tenho compromisso com o Thiago, tal horário. Então, já criei na minha rotina da minha vida ali que 8 horas da manhã eu tenho que estar com você, Thiago. Então, eu tô aqui. Eu costumo dizer sensação de pertencimento. Sim. Sensação de pertencimento. E grande parte das vezes, o processo terapêutico precisa exclusivamente disso. Porque é remédio. Muitas vezes o indivíduo precisa, sim, dessa ambiência química, vai tomar remédio por um período e tudo mais. Sim, necessário também, claro, casos e casos. Casos e casos, isso. É uma escala de cores, né, de gravidades. Mas grande parte das vezes a gente consegue retroceder. Eu costumo dizer sempre em consultório, se o paciente soubesse que o que ele ingere, que é o combustível de vida, né, o que ele come, o que ele bebe, se transforma no corpo dele. Sim. Se ele entendesse que a prática de exercício físico é capaz de modular o que o corpo dele produz, grande parte dos consultórios médicos estariam esvaziados. Porque grande parte das pessoas conseguem gerenciar tratamentos, principalmente mentais, através da mudança do estilo de vida. Só que é difícil, dói, incomoda. Incomoda. Você sair da zona de conforto é difícil. É difícil. Essa inércia é muito complicada. É difícil eu sair dessa inércia aqui. Eu tô aqui confortável. Eu tô... Sim. Pô, vou ter que acordar 1 hora, 2 horas mais cedo. Vou ter que acordar agora 4 horas da manhã, em vez de 5 para ir trabalhar. Será que eu não quero isso, não? Eu prefiro dormir um pouquinho mais. Eu prefiro ficar acordado até mais tarde. Do que, então, sair da inércia dá trabalho. Não, eu não vou acordar, eu não quero fazer minha marmita, eu não quero fazer minha dieta, eu não quero... Prefiro comer uma coisa mais rápida, eu prefiro... Então, sair da inércia, que é mais... Mas depois que você sai, que você descobre o tanto de benefícios que é... Sim. Aí não para. Não para. Exato. Você cria aquela constância, você cria o hábito daquilo ali. Sim. Daí a importância de você estar com profissionais te acompanhando, te orientando, te mostrando, ó, venha por esse caminho aqui, ó. Sim. Venha por aqui, ó. Vá que vai dar certo, tenha calma, tenha paciência. Olhe você como está evoluindo. Confie no processo. Confie no processo. Olhe seus resultados. Olhe seus níveis de força, como aumentou. Sim. Olhe como você está perdendo um percentual de gordura. Então, devagarzinho, você vai chegando lá. E o principal, de maneira natural. Natural. Eu fiz uma pergunta para você, você já tinha me dado essa resposta. Pô, você já tomou alguma coisa, já harmonizou, já fez uso de algum tipo de medicação injetável para poder estar nesse físico? Não. Então, assim, você vai com alimentação, vai dar trabalho. Treino. Dá trabalho, sim. A disciplina. Nem sempre você consegue segurar o físico. Sim, claro. Legal, natural. É. Hoje,
procuro me alimentar o máximo saudável possível. Sim. Faço a dieta, mas também não tenho privações de... Se quero comer uma pizza, eu como uma pizza. Se quero comer um hambúrguer, eu como um hambúrguer. Mas também eu não deixo de fazer minha atividade física. Nem de focar as outras Nem de alimentações. focar nas outras né? alimentações. Sim. Você abre mão de uma e compensa em outra. Nas outras 20. Nas outras 20. Sim. Então você vai uma vez no mês eu comer uma pizza, não tem problema nenhum. Inclusive é até mais prazeroso. Muito prazeroso. É. Não tenho necessidade de comer pizza todos os dias. Sim, sim. Mas uma vez deu a vontade, deu uma... Sim. Tranquilo, sem problema algum. Sei que amanhã eu vou treinar, sei que amanhã eu vou fazer meu cardio, sei que... Vai voltar, a vou roda vai fazer minha girar. alimentação, a roda vai girar. É. E vou comer sem dor de cabeça, sem pesar na consciência de que, comi uma pizza e agora de... Sim. Onde é que o Thiago quer chegar? Onde é que Thiago quer chegar? Thiago, onde é que Thiago quer chegar? Hoje eu quero chegar... Eu sempre tive vontade, já tive experiência como tutor Sim. da aula de faculdade. Então, assim, hoje vou voltar a fazer meu mestrado, que eu quero voltar mais para o nível superior também. Sim. Voltar a dar aula em faculdade, voltar a lecionar em faculdade. Então, assim, estou pensando em esse ano voltar para o mestrado, que eu tranquei. Sim. Então, assim, pense em chegar no nível superior para dar aula, para dar... Eu já disse isso outras vezes aqui em vídeo. Cara, minha carreira é uma coisa de louco. Eu tenho 36 e todo dia eu agradeço a Deus porque a minha área é uma área muito engessada, Sim. conservadora. Tem mudado, mas a gente percebe como é difícil, às vezes, o profissional perceber-se como um prestador de serviço. Sim. Eu sou um prestador de serviço. É isso Exato. aí. Você disse a palavra certa, prestador de serviço. Você tem que entender que você é um prestador de serviço. Só que a minha prestação de serviço, ela exige, por especificidade, um cuidado diferente de outras prestações de serviço. Porque eu cuido da saúde de alguém. Sim. Aí chegam para mim com uma oportunidade de me tornar professor. Pô, Jader, você consegue se comunicar de uma forma bem razoável? Rapaz, cara, professor, é isso mesmo. Tiago, eu nunca na minha vida pensei em dizer não para uma proposta de trabalho. Eu também sou a mesma coisa. Nunca pensei em dizer não. No meu caso, que provavelmente é o seu, a gente vem de baixo, é sim, e eu vou me virar para ser o melhor que eu puder. Que eu puder naquilo ali. Exatamente. Vou aprender, vou me dedicar àquilo ali, vou me tornar o melhor. Exatamente. Aí liguei pro colega e falei, cara, eu quero esse negócio. Tem 7 anos que eu sou professor de universidade, professor de medicina da Unime, da preceptoria de psiquiatria. Formei na Unime. Boa. É uma boa casa. E aí, professor, o senhor quer fazer também aula teórica? Passa 4 horas aqui com o aluno, dialogando. Rapaz, 4 horas falando, cara. Gente, vocês têm certeza? Não, professor, faz um teste. Lá vai a gente fazer as cadeiras da psiquiatria de internato médico. Ele faz 4 anos teóricos e 2 anos de prática. Então, eu faço os 2 anos de prática. Dentro da fase prática, toda segunda-feira à tarde, a gente está lá 4 horas com os alunos fazendo a parte teórica. Então, a gente fala de suicidologia, transtornos de humor e impulsividade. Poxa, esse negócio é bem legal, maravilhoso. Professor, é o seguinte, o senhor não quer dar aula? O senhor não quer dar aula para quem está querendo se formar em psiquiatria, não? Quero. Quero. Surge a possibilidade da gente ser preceptor do grupo AFIA, que é um grupo de formação médica. O indivíduo se forma e quer fazer medicina psiquiátrica, ele precisa fazer uma pós-graduação. E a gente faz também esse processo de formação médica nas cadeiras de psicose, transtornos de humor, transtorno de personalidade e dependências química e tecnológica. Cara, vá em frente. Ser professor é uma dádiva. Sim, eu penso muito bem nisso. Eu dei aula em escola. Então pronto. Então não precisa te dizer, não precisa te dizer. Eu dei aula em escola durante muito tempo também nessa caminhada, Isso. Então, assim, ensinar, passar o conhecimento é maravilhoso. Total. Compartilhar o conhecimento, essa troca de sala de aula é muito gostosa, muito legal. Só para quem está assistindo a gente, lá na Zion tem um tratamento que a gente faz para a pessoa que está pensando em acabar com a sua modalidade existencial. Eu quero passar dessa para melhor,
vou de arrasta para cima. A gente consegue trazer essa pessoa e tratar isso aí da forma mais coerente possível com a primeira escolha medicamentosa do FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos e Canadá. Então, a primeira escolha de quem toma lá nos Estados Unidos, na Zion, a gente faz também. Estou aqui falando com os alunos sobre... O aluno volta para mim e faz uma pergunta bem específica. Eu acredito que ele nem sabia a especificidade da pergunta que ele estava fazendo para mim. Eu respirei uns 5 segundos, parabenizei ele. Eu falei, cara, você está me entregando o que há de melhor, a meu ver, em ser professor. O que é? Você está me trazendo uma dúvida para eu oxigenar lá. Está lá atrás, eu preciso fosforilar esse pensamento para eu poder te dar essa resposta. Talvez você não saiba nem o que você está perguntando. Sim. Mas isso me enriquece dessa troca de conhecimento que você está ali. E aí eu fui para casa extremamente maravilhado com aquilo. Meu Deus do céu, como é que o aluno conseguiu chegar nesse pensamento que quem está na área médica precisa de anos de dedicação para poder trazer para isso? Professor, quando esse indivíduo está perto de acabar com a própria vida, de certo modo, ele também não tem algum tipo de querer próprio. E aí a gente conseguiu discorrer na aula. Eu expliquei que, graças a Deus, no Brasil, a gente enfrenta essa questão de suicidologia com tratamento, porque na Europa algumas correntes médicas olham para isso com uma permissão maior e a gente não desiste da vida nunca. Sim. Né? A meu ver, o profissional médico não deve desistir nunca do paciente. Deixar Exato. seja que você quer. Isso, exatamente. Porque quase sempre quem está ali, como a gente falou... Essa questão humana também, você querer... Claro. Mostrar ele o lado bom da vida, o lado... Isso, e às vezes ele tem 30, 35, 40, falta ainda 50, 60 anos de vida de experimentações, experiências, vivências que ele não vai ter mais. Então, desistir jamais. Mas o ato de ser professor é muito recompensador. É uma questão que extrapola a questão financeira, porque financeiramente não se equipara ao nível de prazer que você recebe na troca do conhecimento. Sim. É muito mais prazeroso do que financeiramente. Sim, claro, viável. Isso. Então, volte. Essa satisfação em trocar, em aprender, em compartilhar o conhecimento é... Sim, totalmente. Muito grande. E o mais incrível é que aluno é tudo igual. Como é que foi para você? Em todo local, sabia? Exato. Como é que foi para você essa experiência em todo de ser professor, local, cara? É isso. E aí, eu fui professor. Sim. Eu estava na faculdade ainda. E aí fui fazer os estágios supervisionados. Claro. Num colégio que eu estudei. Poxa. Lá em Cajazeiras. E aí, fui fazer o estágio 1, estágio 2, estágio 3. Sim. E no decorrer do estágio, o professor mesmo de educação física sofreu um acidente. Sim. Mas tá bem, né? Tá bem na época. Graças a Deus. Aí a diretora, Thiago, eu já tinha estudado na escola. Sim, claro. Assume e aí, a diretora, cara. Thiago, você quer assumir? Eu falei, mas eu tô do estágio. Então, não tem problema não, você assume aqui as turmas e vai Vai levando. E aí foi assumindo. Você já tá perto de se formar, já tá. E aí foi levando, foi... Nessa brincadeira, isso passou 3 anos. Sim. E aí nessa mesma escola, surgiu um polo lá de uma faculdade. Sim. E aí botou o curso de educação física online, botei EAD. Sim. E nessa aí também tinha a opção de um tutor na sala. Claro. E eu fui convidado para ser o tutor da sala, e fiquei como tutor. Sim. Até o dia que a faculdade saiu lá do polo mais, não tem mais desse polo lá, mas fiquei 1 ano e meio também como tutor. Sim. E isso foi despertando todo esse lado também de... Claro. Brota, né? Brota de ensinar, de compartilhar o conhecimento, Sim. E é muito legal também. Eu tenho essa vontade, projeto isso pro meu futuro aí. Não demore muito, não. Não demore, não. Não demore, não, Projeto essa área essa troca de faculdade, de palestras, de estar... Sim, eu sou também palestrante. Uma parte mais científica, mais... E voltando à maluquice da minha carreira, eu sou speaker, palestrante de 10 indústrias farmacêuticas, cara. Que é outra coisa também que eu fico, assim, às vezes embasbacado. Como é que alguém olhou pra mim e falou, não, esse menino aí Pô, ele tem uma pegada legal, a gente quer que ele se comunique, ele consegue se comunicar com quem é mais jovem, com o médico mais avançado, enfim. Essa comunicação. Eu tenho uma aluna que tem uma visão. Sim. E quando eu comentei com ela, eu fui convidado para ter ela, Thiago, ela veio cheia de ideias. Ela é moradora lá também do clube. Sim. Cheia de ideias, ela, Thiagão, você tem que... Ela, na empresa dela, direto eu faço alguns trabalhos de palestra na empresa dela. Thiagão, você tem que ir lá na empresa falar, porque você
Você é muito É muito comunicativo, eu quero que comunicativo. você faça um trabalho com o pessoal lá do grupo da empresa, Sim. Aí volta e meia eu tô na empresa dela lá, Sim. realizando algumas atividades, Sim. Ela sempre desenvolve, ela se preocupa muito com essa questão da qualidade de vida dos funcionários da empresa dela. Que cada vez mais é exigido e entrou no Brasil em vigor agora em maio a exigência de que todas as empresas se preocupem com a saúde mental do funcionário. Eu li um dado esses dias que achei, depois fui pesquisar, depois fui olhar, que o pessoal, antigamente, as pessoas pediam demissão dos seus trabalhos para poder ir para uma carreira melhor, ir para um Sim. cargo maior. Hoje, a maioria das pessoas estão pedindo para cuidar da saúde mental. Sim. Pede para sair da empresa, né? Nem por questão que vai crescimento profissional, é para Sim. se cuidar. Eu recebi uma paciente essa semana com esse discurso. Doutor, eu não estou bem, eu preciso sair. E eu converso E é enfermeira, também, viu? E alunos também, eu converso com... Sim, Posto algumas coisas no Instagram, o pessoal vem, comenta e vem falar de... sim, E aí desabafa que... sim. Estava conversando com a menina mesmo esses dias, ela desabafando que não tá aguentando mais a pressão da empresa, que a válvula de escape dela está sendo a academia, está sendo treinar, está sendo Sim. fazer exercício físico. Sim. Se não fosse isso, ela não estava aguentando. Sim. E essa colega em questão é enfermeira. Eu costumo dizer isso sempre no meu processo de gestão médica. A enfermagem é o coração assistencial do hospital. Sim, a Então, demanda é... então o médico ele atende o paciente 20, 30 minutos, Mas se a linha de deixa ali. frente, a demanda ali... O técnico de enfermagem e o enfermeiro, eles são quem cuidam do paciente da forma mais global, mais Sim, completa acho que possível. toda empresa, a linha de frente de toda empresa ali é que tem que ter uma atenção também muito... Tem. Que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais a demanda... Adoecidas também. Que a correria do dia a dia da vida é tão grande que você acaba... E aí a pessoa pode entrar, e a gente trata muito também lá na Zion, num processo de burnout, né? Que seria o indivíduo entrar num esgotamento físico e mental vinculado ao trabalho. Vinculado ao trabalho. Que foi o caso específico dessa Muita colega. gente. E aí ela virou para mim... A demanda tá grande também. Isso, ela veio para mim e disse, Jade, é o seguinte, eu vou pedir demissão, porque eu não consigo ir amanhã dar o plantão. Eu atendi ela segunda-feira. Então, 3 dias. Calma. Se você não tá bem... Isso. Você vai pedir demissão e daqui para frente você vai fazer o quê? Isso. E mais, será que você está pedindo demissão ou esse pedido de demissão é um pedido de socorro? Socorro. Exato. Aí ela se debulhou em lágrimas, a gente acolheu, enfim. Passamos já 40 minutos de aquilo consulta. Que a gente falou, você entendeu, olhar e entender o pedido de socorro que a pessoa tá... Pedido de socorro. E aí, a possível demissão transformou-se em tratamento. Entre em contato com a sua chefia imediata para você dizer que você está em curso terapêutico, que o médico está orientando o que você vai fazer, que você vai dar sequência com o processo da atividade física, da psicoterapia e do medicamento. E por que essas 3 nessa decrescência? Porque o remédio é só uma parte, é um adjuvante, é 33% do todo. Sim. Que há 20 anos seria o 100%. E a medicina está se vinculando cada vez mais com as outras profissões de saúde e de não saúde, porque a medicina é apenas e exclusivamente mais uma profissão, que tem, claro, sua beleza, mas saiu de lá com essa percepção mudada. Ao invés de sair do trabalho, eu também vou solicitar ajuda nele. Porque, de repente, sua chefia vai virar para você e dizer, realmente, vamos te ajudar a entender como é que tá isso aí, te dar um suporte. As empresas também tem que ver isso. A chefia tem que ter esse olhar mais humano também. Sim, né? claro. Tem que ter essa... Acho que a grande dificuldade, o grande desafio das empresas nos próximos 5, 10 anos vai ser isso aí. Ter esse olhar de... Que a tendência é aumentar isso aí. Né? Na verdade, já tá tão grande que eu acredito que não deva nem aumentar, não. Vai ficar mais claro. Mais claro, já tá lá. mais evidente. Mais evidente, já... isso. Porque se nós se atentar a isso aí, essa qualidade de vida dos seus funcionários aí... Vai chegar uma hora que a mão de obra vai estar escassa. Já está, né? Já está. Tem muitas áreas aí que você não encontra mão de obra. Você não está encontrando, você não está... Não tem à disposição. E aí o problema, olha a crise que vai ser. Isso. Vem cá, me diga uma coisa. Qual o desafio que você mais enxerga na sua área de atuação na educação física? O maior desafio... para você alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam entender que a educação física ela é uma via de tratamento. O maior desafio hoje, eu acho que é a falta de informação. Está melhorando. Sim.
mas a falta de informação profissional. Sim. Porque hoje você, com a internet, hoje na internet, você consegue disseminar muita informação. Alcançar, né? Alcançar. Mas, em compensação, tem muitos profissionais Sim. que vendem falsas ilusões aí para as pessoas. Se aproveitando dessa questão da estética, dessa questão que quer vender milagre para a pessoa. Sim. E resultados rápidos. Resultados rápidos que não existem. Então, não está preocupado com a questão da saúde em si. Está preocupado em te vender a estética. Quero vender para você uma fórmula mágica que você vai ficar igual a fulano, que você tem um corpo perfeito com 30 dias, com 90 dias. E depois desses 90 dias? Sim. E depois desses 45 dias? Esse corpo perfeito, como é que você vai manter? Sim. Você só quer chegar lá? Você quer emagrecer por quê? Por você, Thiago? Ou você quer emagrecer para agradar Joãozinho? Por que você quer emagrecer? Por que você quer modificar seu corpo? Pela sua saúde ou só para aparecer bem na festa das suas amigas? Porque daqui a 3 meses você vai para um casamento e você quer... E depois desses 3 meses você vai fazer o quê? Não vai se cuidar? Você vai... Então essas falsas ilusões aí, acho que é o maior grande desafio. É quem realmente se preocupa em estar passando a informação, atingir esse público. Então, quem tem informação de qualidade também, porque muito profissional que eu converso, que é muito científico, é muito da área acadêmica, tem muita vergonha também em aparecer na internet. Sim. E aí essas pessoas que... K1. K2. E as pessoas que realmente não estão preocupadas com a saúde, aparecem, então se destacam. Sim, claro. E essa questão que você falou, que a medicina psiquiátrica chama de crença limitante, funciona de que forma? Vou dizer em relação ao meu estilo de vida, enfim, a minha estrutura de vida. A internet, isso é um pensamento retrógrado meu, né? Antes de estar nesse mundo digital, a internet não vai me trazer credibilidade. Quem está na internet não traz. Pensei isso. Não, que nada, é dancinha, é TikTok, é blogueiragem. Porque você vê o outro profissional da sua área fazendo aquilo, você fala, não vou emprestar um papel desse, de fazer isso aí. Isso. E não, eu entrei há 5 meses e eu percebo, infelizmente a gente sempre tem esse pensamento, né? Depois que a gente percebe que a gente errou, se equivocou, deveria ter entrado há 5 anos. Sim. Mas tem muita gente querendo informação de qualidade. Tem muita gente procurando informação de qualidade. E muitas vezes a forma que você comunica alcança a pessoa onde ela precisa. Sim. Então, cada vez mais, quem está assistindo a gente precisa perceber que a internet também tem um ambiente bom. De diálogo, de debate, enfim, de confrontamento de ideias, mas, sobretudo, um espaço para que quem possui o conhecimento possa entregá-lo. Entregar o conhecimento, compartilhar aquele conhecimento isso. ali. Eu conversei isso com um amigo. É muito necessário quem realmente... tendo conhecimento de qualidade, está aparecendo, está falando, está compartilhando esse conhecimento. Porque senão a gente vai toda hora bombardeado aí por falsas promessas, como todas as áreas têm. Medicações que você vai tomar e vai ficar o melhor exercício para aquilo, o melhor método para aquilo, o melhor... Então, e a internet é isso, é o comércio, não tem jeito. É isso aí, para todos nós. Para todos nós. Eu recebi esses dias uma aula de um colega que trabalha no mundo digital e que é um cara bem grande nessa coisa de marketing. Ele é, como eu costumo dizer, ele é jurássico, pré-internet. Só existem 2 momentos, 2 estruturas na sociedade em que você pode ser chamado de usuário. Beleza? Só 2. A primeira, dependência química. Usuário de entorpecente. E a segunda, internet. Usuário. Então, a gente vê hoje uma dependência enorme. E aí, a atividade física vem também para tirar o indivíduo daquele momento. 1 hora ali, se for possível, não toca nesse negócio. Vai sem esse celular. Tira esse momento para si. Seu ali. Exato. Se for possível, com o personal trainer. E aquele momento seu, do seu autocuidado. Isso. É o momento de Thiago, de Jader, cuidar de Jader. Esse momento aqui, essa hora aqui. É eu comigo mesmo que eu vou me cuidar. E eu vou 5, porque 5 tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo. Nem todo mundo. Lá tá nem cheio todo mundo, exatamente. Cara, eu quero te agradecer pela presença, cara. Muito obrigado. Igualmente, obrigado pelo convite. Obrigado. Tamo junto. Preciso de novo pedir pra você dizer como é que eu acho o Thiago Hernandes. Thiago. Peraí, pra câmera. Que negócio é esse aí? Você já tem experiência nisso que eu sei. Thiago _Hernandes personal. Sim. Lá no Instagram.
Pode acessar lá. Lá tem todos os links para poder consultoria online, dúvidas. Pode acessar lá. Thiago_Hernandes Personal. E aquela sempre de toda chamada, já tomou? Já tomou seu Rivotril hoje? Boa! Tiagão, obrigado. Valeu, meu amigo. Obrigado, gente, irmão. continua seguindo a gente, compartilhando, curtindo, encaminha para quem você ama. Dr. Jader Ferraz, Zion HC, Mente Aberta Podcast Jader Ferraz. Estamos falando de saúde toda semana. Dr. Jader Ferraz não falha, porque todo dia a gente está se exercitando. Falar de saúde é um negócio que nos move. Então, toda semana tem um episódio novo pra gente falar de quem cuida da gente que cuida de gente, e para que a gente continue nesse autocuidado e cuidando de gente. Um abraço. Tiagão, obrigado mais uma vez, Obrigado cara. mais uma vez também pelo Tamo convite, junto, irmão. como sempre. Obrigado. Valeu.